Olá, alunos do segundo ano que estão iniciando agora a filosofia. Nós vamos começar esse ano de 2021 novamente com o REAMP, Regime de Estudo Tutorado Não Presencial, e o nosso PET 1 já está disponível aí. Os alunos que são do segundo ano estão tendo o contato primeiramente, pela primeira vez, com a filosofia, e é interessante que eles possam introduzir. A gente vai fazer diferente nesse ano agora. Os vídeos vão ter aí duas partes. A primeira parte eu faço uma síntese rápida com o conteúdo daquilo que está no PET, e pensando aí na perspectiva do Enem, que é importante, nós temos que aprofundar alguns assuntos. Então é para você aproveitar o vídeo e já estudar, porque todos esses assuntos que são destacados aqui, são elencados, aprofundados, eles fazem parte do Enem. Então sempre na segunda parte também eu vou apresentar alguma questão que já anterior, para a gente ir analisando as questões, dando dicas também de estudo de textos para poderem assim aprofundar e terem essa noção do que é o Enem e se prepararem bem, porque estudando todos esses PETs, detalhando eles, você vai estar também fazendo com que o seu estudo, o seu conhecimento seja mais aprofundado na hora que chegar o Enem. Mesmo que você faça lá no terceiro ano, mas todo esse conteúdo é bom já ir aí se preparando bem, né? Então nós temos aí na semana 1, a semana 1 faz essa introdução para quem nunca teve contato com a filosofia, que a gente sabe que a nossa realidade educacional brasileira, principalmente em Minas, deixa nesse sentido a desejar em relação à filosofia, que poderia estar aí introduzindo, conhecendo desde pequeno já, mas basicamente na educação básica você só tem no segundo ano e no terceiro ano. No segundo ano agora nós temos duas aulas, um pouco mais de conteúdo, mas é bom já ir mergulhando nesse universo do pensamento. A filosofia é a arte do pensamento, o elemento de estudo, realmente de procura, de busca, é o pensamento, é o saber, né? Então nós temos que aí na semana 1 essa introdução para a gente conhecer o que significa a filosofia. Ela que tem esse termo aí, filosofia, o estudo, a filia, o estudo do saber, sofia, que é o estudo esse aprofundar, esse amor ao conhecimento. Ela é considerada a mãe de todas as disciplinas, porque sejam filósofos, matemáticos, lá no início da Grécia, século VII, quando a gente pega os pré-socráticos, na segunda parte do vídeo eu vou detalhar sobre os pré-socráticos, quem são. Então nós temos aí o berço da filosofia ocidental, porque a gente pode pensar que existem vários tipos de filosofia pelo mundo, a oriental, a africana. Nós temos aí um berço enorme do conhecimento pela pluralidade, né? Então ela é a mãe de todas as disciplinas, porque no início todos esses outros conhecimentos eram ditos como conhecimento de filosofia, né? E ao longo da história eles vão sendo fragmentados, mas quem pensa, quem filosofa, tem que pensar sobre tudo, tem que filosofar. Então filosofia na nossa vida não é apenas autoajuda, ela é um verdadeiro conhecimento primeiramente de nós primeiros, depois a gente vai interligando com o mundo, né? Porque tudo é uma rede de conhecimento. Então é interessante, porque quando a gente é criança, aí eu destaquei aqui essa questão de que a filosofia ela está intrínseca a nós, ela faz parte de nós, está dentro de nós. Todos nós somos filósofos por natureza, principalmente quando nós estamos aí naquela idade de descoberta, né? Muita curiosidade, está encantado pelo mundo.
o filosofar é você estar encantado e admirado, né? Admirado pelo mundo que o tempo todo você quer saber, você pergunta o porquê das coisas. E de repente, os adultos, claro, né? É interessante que aqui no texto aparece, e eu coloquei toda essa dissertação aqui de que os adultos eles vão perdendo, é um parágrafo aqui que eu destaco como senso comum, porque que não é uma questão apenas dos adultos perderem por si só, é até mesmo uma questão de política educacional, porque a gente não pode dizer que a culpa é dos adultos se não há incentivo, igual vocês estão entrando no mundo da filosofia com 15, 16, 17 anos, que está já sendo destacado desde pequeno, e depois a gente tem incentivo, ter Olimpíadas de filosofia, ter muito incentivo da política pública e educacional que pudesse incentivar a pensar. Então, quando não tem esse incentivo, o incentivo muitas vezes é mais para questões aí envolvidas do futebol, do carnaval, várias coisas que nós temos no Brasil. Então é claro que os adultos deixam de incentivar a pensar, né? Então aí nós temos uma representação da acomodação filosófica mesmo, é parar de questionar. Então as crianças começam a questionar demais, os adultos logo eles para com isso, porque essa perguntação, deixa disso, vai cortando esse aspecto que é intrínseco a nós, que é o filosofar, que é o perguntar, levantar questões, o porquê disso. Filosofar não é dar respostas, por isso que quando a pessoa está começando na filosofia, ela pensa que é uma matemática exata, né? Até a matemática hoje, ela tem esse universo de relação com o mundo político, econômico, social também. A matemática tem um campo da matemática crítica, matemática que sempre está se renovando. Então a filosofia, ela não é para dar respostas, é para levantar questões. Ah, mas professor, mas que chatice isso, levantar questões sem dar respostas. Isso que está o tchan, o cerne da filosofia, que é você o tempo todo abrir o seu pensamento, a sua mente, buscar realmente fazer questões em cima de questões, para que a partir de quando você levanta uma questão, a partir de outra questão, você está aprofundando. Igual quando uma pessoa pergunta, você está triste? Aí o outro, em vez de responder, está triste, mas por que você está me perguntando? Porque eu estou triste. Tá vendo? Você abre o leque da questão. Você quer, além de você estar querendo depois, possivelmente, dar uma resposta, mas você quer saber o porquê que o outro está te perguntando também. Não é uma resposta mecânica, né? Igual os adultos, quando uma criança pergunta, porque assim, porque não está com coragem, com desejo de realmente manter um diálogo. Ah, pai, por que tem coisas aí que eu percebo que em caso disso, daqui, porque assim, aí pronto, corta. E quando a gente corta o pensamento, nós tratamos igual o ser humano como uma máquina, né? Mas a filosofia, ela sempre está em busca de novas perguntas, porque a busca da existência, do sentido da vida, ele é assim dinâmico, ele é constante. Então aí se você diz assim, se todos nós somos filósofos por natureza, por que eu tenho que estudar filosofia? Porque a filosofia ela é uma ferramenta que te aprimora a fazer perguntas, porque senão você faz perguntas, se você for só no senso comum da vida ou na vivência da vida, você não aprende a fundamentar, a sistematizar, a tornar mais interessante, apesar que a vida ela é dinâmica, ela sempre está nos interessando, mas é importante também que nós possamos sistematizar aquilo, aprender a analisar, sistematizar o conhecimento, né?
porque senão, se a gente não faz esse aprofundamento, essa busca do conhecimento, essa pesquisa, né? Pesquisar é você superar aquilo que é do senso comum, que é das fake news que hoje a gente diz, quando estamos aí nas redes sociais, no universo da internet. O que é essas notícias falsas, né? Notícias falsas, ela pode até ser verdadeira, mas quando você não pesquisa, vem e por preguiça você não quer buscar, isso daí é uma questão de cultura, de costume, né? Por que é isso? Será que é verdadeiro? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Principalmente quando vem uma notícia que fala de milhões, de muitos, de coisas que não está ao seu alcance, aí você rapidamente acredita por acomodação, né? E dentro do texto aqui destaca também que é importante essa relação da filosofia com o saber religioso, os diversos tipos de saberes que nós temos aí, porque o conhecimento que a gente busca não é apenas mecânico aí, porque hoje você digita no Google, então é interessante isso, o aluno está estudando aí filosofia, igual tem a atividade aí que vai ser feita, né? Aí logo ele pensa, vou pesquisar no grupo ali, no Google, aí alguém passa para mim, pronto, tá feito. Isso aí é mecanizar e faz com que você se torne um robozinho, uma pessoa sem muita vida, né? Porque a filosofia, ela diretamente liga com a nossa vida. Então o conhecimento, ele é aí destacado durante toda a história da humanidade como uma busca, sempre de saber, né? De buscar sempre formas diferentes de conhecimento. Então a gente tem que entender que filosofia, ela não é contra a religião, não é contra a ciência. Esses conhecimentos, eles estão interligados, mas são narrativas diferentes. O saber religioso, por exemplo, ele está mais no campo transcendental, não precisa de evidência científica, né, de testáveis. A pessoa acredita que Moisés abriu o Mar Vermelho, por exemplo. Aí aquele que é religioso, ele está no campo da fé, no campo da transcendência, em que a experiência de Deus dele é algo assim que é pessoal e comunitária ali dentro de uma narrativa religiosa. Então a filosofia, quando questiona no campo científico, é porque ela se baseia mais em evidências empíricas. Então é muito perigoso, eu até coloquei que é o perigo assim de a pessoa que é religiosa ficar num outro mundo e perceber que certas narrativas estão no campo da fé, no campo da transcendência. E esquecer que tem coisas que são realidades, tem coisas que são reais e precisam ser. E mesma coisa, a pessoa que fica muito no real também e não tem há uma falta de um ideal, uma falta de transcender também a realidade, senão a realidade também esvazia o ser humano, ele é transcendente também. Então tem que haver uma relação aí harmônica, né? Filosofia, religião e ciência, que é muito importante. A ciência no campo da filosofia, ou até mesmo das diversas ciências que nós temos, esse sentido da episteme, né? Episteme é o conhecimento que não é o conhecimento do senso comum. Senso comum é quando são as vivências espontâneas da nossa vida, a sensibilidade. Eu não preciso analisar nada, eu vou vivendo do meu jeito, segundo aquilo que a vida vai me apresentando. E quando a pessoa busca o conhecimento, filosofa, busca esse saber científico, então ela analisa, ela vai criando ferramentas realmente para ajudar a perceber as várias dimensões da vida, né? Aprofundar um pouco mais. Então essa introdução que nós estamos tendo aí ajuda muito a gente a entrar nesse universo da filosofia que é importante. Então, no senso comum, é interessante isso, que você pode ver que existem muitos ditados populares que é próprio do senso comum, porque as pessoas vão vivenciando ou vão passando pela tradição de cultura, pelos pais ou pela comunidade, vai ouvindo, né, e vai usando aquilo. Isso é parte do senso comum.
Então a pessoa, quando ela não tem uma vivência filosófica, ela vai tendo muitas opiniões, que é a chamada doxa, né? Porque a ciência é episteme. Então o conhecimento é algo que você verifica, analisa, estuda, pesquisa. Quando você fica muito na opinião, isso é um perigo, porque é importante a opinião, mas ela tem que ser detalhada, aprofundada, porque senão todos nós, que a gente diz que o brasileiro ele é sempre um técnico de futebol, é um político, é um padre e ao mesmo tempo é um professor, porque quer dar opinião de tudo sem conhecer. E opinião é só algo vivenciado. Então os ditados populares, se você usa em certos momentos, ele não dá certo em outros, ele pode dar certo em outros. Então você fala, pedra dura, água mole, tanto bate até que fura. Ah, uma pessoa que é muito severa e de repente as coisas da vida vão acontecendo e acaba penetrando no pensamento da pessoa, por mais que ela não queira. Isso daí é uma verdade absoluta. Toda vez você tem que usar esse ditado quando você quer falar de uma pessoa que ela é muito dura no pensamento, muito dura na vida, ou algo que a vida nos mostra. Sim, em alguns momentos pode dar certo, mas em outros isso daí não pode, talvez não encaixa na opinião. Então o conhecimento científico ajuda a gente a perceber que momentos que eu preciso conhecer certas coisas, que momentos que eu uso determinados conhecimentos. Então é preciso pesquisar. É importante aquilo que a gente aprende na vida? Sim, por que eu estudo então a filosofia? Para aprofundar, para melhorar, para ter uma análise mais crítica, né? Então, nesse sentido, eu te coloquei aqui como professor, né, os alunos sempre ficam muito indignados nas questões abertas, porque eu dou minha opinião. Aí eu sempre coloco observações nesse sentido, né, mesmo que seja a sua opinião, mas você tem que estar embasado, você tem que ter uma dissertação que tenha um argumento lógico, um argumento que tenha características aí de, ao mesmo tempo, você perceber que está tendo ligações, está interligando, e não uma opinião do senso comum. Então, mesmo que seja a minha opinião, mas ela tem que estar dissertada, né? Então, essa introdução é para a gente entrar aí no mundo mesmo da filosofia, que aos poucos a gente vai conhecendo, para quem está chegando, né? Nós temos aí no PET esse ano, o interessante que tem as atividades que fazem parte do PET e também soma junto com essas atividades a atividade complementar do professor. Então nós temos aí são duas questões de atividade complementar que relacionam aí com o texto, né? Você vai ler esse parágrafo aqui, que faz parte do livro do Mundo da Sofia, que tem até um filme muito interessante, e que faz toda uma introdução do que é filosofia. Aí você vai ver se nesse parágrafo, aqui está falando de dois tipos de saberes, igual foram destacados lá no texto. Quais esses dois tipos de saberes, só para você citar quais esses dois tipos de saberes que estão aqui no texto. Comente qual que é o limite de cada saber, porque cada saber, conhecimento, tem um limite. Igual eu falei lá, filosofia, ela tem um limite. Tem coisas transcendentais, coisas no campo religioso, que ela ajuda a esclarecer, mas ela tem um limite até onde ela pode ir. O campo religioso também tem um limite até onde pode ir. Que limite que é esse, né? Então tem coisas da religião que é do aspecto transcendental. Não dá para explicar coisas que são evidentes da vida. Você não pode ficar igual no senso comum, né? Quer curar uma dor de barriga, toma um chá. Isso daí é próprio do senso comum. Mas vai que essa dor de barriga é algo mais sério, aí você tem que fazer exames, você tem que ir no médico, então ver algo mais científico. Então certas coisas têm os seus limites, que senão você pensar que tem que dar resposta tudo pela religião, tudo pela filosofia, tudo pela ciência. Então cada área de conhecimento tem um limite, né? A número 2, sobre as fake news, né? Muito interessante aí para a gente trabalhar, que é algo bem atual.
para você dar uma explicação aí, por que que elas viralizam tão facilmente, por que que elas viralizam de vírus, né, de espalhar, por que que elas espalham tão facilmente entre as pessoas, né? Muito tranquilo de dar seu argumento, aí, sua opinião, no sentido até mesmo de argumentar um pouco mais. De que maneira a atitude científica pode contribuir no combate às fake news? A atitude científica, de conhecimento científico, como que ela pode contribuir no combate às fake news? Muito tranquilo, as atividades para vocês ir treinando aí. E tem a atividade complementar, que faz parte aí da semana 1, que sempre vai ter alguma coisa nesse sentido que complementa aí o PET, porque nesse ano 60% das atividades da carga horária vai ser em relação àquilo que está no PET, e o professor vai incrementar sempre uma atividade complementar que vai direcionar os 40% de carga horária, tanto relacionado à avaliação também que está sendo feita para os alunos. Como atividade complementar para os meus alunos, então vocês redigirem um texto de 10 linhas, né, que é basicamente um parágrafo, dissertando aí a sua opinião sobre o que você pensa desse ditado popular, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então envolva na sua dissertação, na sua opinião, pensamento, elementos religiosos e científicos. O que quer dizer isso? Porque nós temos esse ditado que todo mundo, alguém que é muito assim, a pessoa que sempre ela tem um contexto ali de criminalidade, ou ela é uma pessoa muito desastrada, ou tem certas características, aí o filho dela, porque isso era até aparecia também no contexto bíblico, né? Tem muito isso presente na Bíblia, que depois os livros sapienciais vão tentar superar isso, de que a pessoa que tem uma característica ali que vem da família, quer dizer que ela vai ser daquela maneira? Não. Cada pessoa, ela pode dar os seus passos, né? Então, nesse sentido, nós temos aí a gente fecha, você vai dissertar, e agora nós temos a segunda parte do vídeo que entra um pouco mais em detalhe sobre esse assunto e de preparação também para o Enem. Um abraço a todos, bons estudos aí, e vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Essa segunda parte do nosso vídeo a gente vai detalhar um pouco mais o tema dessa semana, sobre a origem da filosofia, e também já entrar em algumas questões do Enem, de preparação para o Enem. Nós temos que perceber que a nossa filosofia, quando a gente fala filosofia ocidental, que é essa parte nossa em que vivemos da Europa para cá, né? E ela tem essa origem lá na Grécia, mas nós temos estudos de filosofias tanto egípcia, africana, muito mais antigas, que têm outras características. A filosofia que a gente estuda aí nas universidades ou na escola, tem sempre esse viés mais da filosofia grega, que tenha os seus antecedentes na mitologia, então, que é muito presente até hoje nos filmes, em vários jogos de videogame, que é muito presente na cultura dos jovens até hoje, né? E é muito forte, porque a mitologia tem esse aspecto mais relacionado, que nós vamos ver, ao transcendente. A filosofia, ela nasce naquele contexto em que começa muitas viagens marítimas, parte a invenção do calendário, da moeda, surgimento da vida urbana, né? A escrita alfabética, esse tempo aí que da cidade, a polis é a cidade. Então o povo ali, os cidadãos, principalmente o berço da filosofia mesmo, Atenas, então tinha essa participação política dos cidadãos, e tinha os escravos, que eram os estrangeiros, aqueles que não eram cidadãos da polis, que não eram ateus, gregos
atenienses. Então, o milagre chamado milagre grego, que surge aí nesse contexto aí da Grécia, né? Que não há nenhum precedente, porque todos esses elementos aí que são favoráveis ao surgimento da filosofia vêm em contraposição àquilo que era do oriental, né? Muitas das vezes feito e vindo de outros povos, mas o contexto ali da Grécia surge ao redor dessa participação política de Atenas, né? Isso faz com que o povo, ainda não quer dizer que o mito vai deixar de existir. Há uma passagem, a gente tem que considerar que o mito ele tem essa narrativa mais fantasiosa, toda uma narrativa de um contexto mais cheio de símbolos, que permite aí o mundo da imaginação. Ele tem essa função de tranquilizar o ser humano. Nós, diante de um mundo, muitas das vezes, a realidade é muito bruta, ela nos assusta. Então temos a narrativa aí chamada, nesse mundo, a cosmogonia, né? Que é essa origem do cosmos, fazer uma origem do cosmos de forma assim, a explicar essa origem do universo a partir dessas narrativas. Como que surgiu o fogo? Então tem aí o Deus do fogo, como que surge aí a terra, a mãe terra, como que está aí aí tem todo aquele contexto de narrativas do céu, a relação do céu, como que surge o ser humano, como que surge... Tudo tem uma narrativa muito interessante, porque envolve muita imaginação. Por isso que muitos jovens, muitas pessoas gostam dos mitos, porque ela envolve mesmo os sentidos. Mas a filosofia, pelo contexto ali de política, de invenções, de descobertas, por todo o contexto da realidade, então há necessidade até mesmo de perceber que a filosofia nos faz ver a realidade de forma nua e crua, né? De pensar melhor, de forma política, a ética, a convivência, o que era o ser humano. Então muda todo esse contexto, né? Nós temos que considerar que a filosofia não é só grega. Nós temos aí a filosofia também de origem africana, tem a filosofia em vários outros contextos, né? Mas nós temos que perceber que a filosofia ela perpassa um tipo de conhecimento, e que nós temos aí o conhecimento religioso, muitas vezes baseado aí na fé, no transcendente. Sempre são dogmas que têm verdades absolutas. A filosofia ela tem uma dinâmica, ela sempre está refletindo o homem dentro do seu universo material, também subjetivo, daquilo que é o conhecimento dele, da vida, das interpretações da vida. Nós temos o tipo de conhecimento mais empírico, em que perpassa aí, muitas das vezes as áreas das ciências, em que de comprovação, de verificação, tem um método científico passo a passo, né? Dentro desse contexto científico, que tem aí a sua lógica no modo de lidar de verificar as coisas. Isso é muito importante a gente destacar para perceber a evolução aí do pensamento humano, né? E os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos, no sentido assim que eles estão antes de Sócrates no tipo de pensamento, porque muitos viveram até depois de Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles são aquela tríade, né? Muito forte, esses três grandes pensadores aí do mundo grego. Mas aí tem esses filósofos, são vários filósofos, onde nasce aí o que a gente pode dizer que
Se a gente pegar uma origem mais acentuada, mais antiga, né, a física, a matemática, todas essas disciplinas, vários tipos de conhecimentos, né, mas são esses filósofos que fazem essa passagem da mitologia para a filosofia. Agora não fica muito na narrativa. Vários são, não é que existiam escolas, né, mas assim, os tipos de filósofos que eram eles têm mais uma tendência tanto geográfica como de pensamento. Então eles eram chamados pré-socráticos no sentido o pensamento deles é anterior ao pensamento de Sócrates, porque eles estavam preocupados em explicar o universo. Mas também eles têm nomes como naturalistas, porque eles mexiam com as coisas da natureza, eles pesquisavam a natureza, tentavam observar o cosmos, né? Eles são chamados também de cosmólogos, porque eles são assim, eles tratam do universo, do cosmos. O cosmos grego é um universo, não é só assim físico, não. É um universo não é só natural, é um universo também da realidade do pensamento, da realidade transcendente, é tudo que envolve o ser humano, a natureza e as coisas transcendentais também. E fisiólogos, porque esses 4 termos aí, que a gente sempre aparece no Enem, viu? Por isso que eu estou destacando aqui, ó. Cosmos é o universo, é o mundo. Arqué é o princípio. E physis, que vem de física, que a gente pode pensar na física, né? É o elemento físico. E o logos é o pensamento. Mas, professor, mas que confusão, o que tem a ver isso? É porque cada filósofo, ele explicava, ó, aí que é interessante, né? Se a gente pega o Pitágoras, a escola de Pitágoras, né? Os pitagóricos, nem se sabe se existiu realmente o Pitágoras, mas ele está aí dentro de um contexto aí da história da filosofia, né? Então, o Pitágoras e seus discípulos tentavam explicar o universo através dos números. Então, os números, tudo no universo é número. Tudo você explica pelo número, porque você vê o número, a forma das pessoas, tudo é explicado pelo número. Então, o número é um arquê, é um princípio de tudo. Ele é um elemento físico, mas você não pega o número, mas você pode pensar e verificar e ver esse número ali na natureza. Ele é arquê porque ele é princípio, ele é origem. O universo, tudo surgiu dos números. Aí usa de forma do pensamento, usa do logos para explicar esse universo. E cada um deles que vão aparecer, o Tales de Mileto, por exemplo, você vê que os nomes deles, aqui está só o nome, mas muitas das vezes aí nos livros de filosofia, tanto em outros contextos também, até na internet, você vai ver que eles têm o nome de onde nasceram, de onde viveram. Pitágoras de Samos, Parmênides, então Heráclito de Eleia, Tales de Mileto, não é o sobrenome deles, é de onde eles ou viviam ou nasceram, né? Então você vê o Tales, ele pega a água, só que tem uma explicação, toda uma explicação lógica para isso. Tudo surge da água. Você vê que a pessoa, o tempo todo, ela está envolvida a água faz parte do ser humano, faz parte da vida, desde quando nasce até quando morre. Os estados da água que vão se modificando, e tudo na natureza, tudo no universo é água. Já o Anaxímenes é o ar, tudo surge do ar, tudo é ar. E o Anaximandro, ele já usa uma explicação mais assim, até mesmo não objetiva, mais subjetiva, de que existe um apeiron, um elemento que não é visível, mas que é ilimitado, é indeterminado. Tudo surge do apeiron. O Heráclito já é o movimento, ele aqui não aparece, mas é o fogo, o elemento, tudo surge do fogo. O arquê, o princípio do universo é o fogo. E ele é antagônico ao Parmênides, porque o Parmênides vai dizer que o ser, ele
ele é algo assim que está sempre, ele já existe uma essência, não pode se mudar. O Heráclito, como diz que o fogo é movimento, tudo muda. Por isso que tem aquela velha frase que de vez em quando aparece aí nas questões do Enem também, que é: ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Por que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa, quando passa uma vez no rio e quando ela volta a passar novamente, a água já não é a mesma. Então nós estamos em constante mudança. É interessante que no senso comum, quando você diz assim: um dia é diferente do outro, hoje eu já não sou o mesmo, você está nessa ideia do Heráclito, que a vida, o ser está sempre em movimento. Qual ser? O ser humano, o ser que é a pedra, aquilo que é a essência, aquilo que identifica. E Parmênides já é antagônico, é contrário a ele, que as coisas são imutáveis, não podem ser mutáveis, não podem mudar. O ser, ele não transforma. Então a essência, quando eu falo assim, eu mudo, é interessante que acaba que aparece esse pensamento desse filósofo no dia a dia nosso. Quando eu falo que você não me conhece, você pode pensar agora que meus cabelos caíram, eu sou um pouco diferente, fiquei mais velho, mas a minha essência é a mesma. Ela não muda. Você está indo no pensamento de Parmênides, você está em consonância com o pensamento de Parmênides, que vai dizer que o ser, ele não muda. A essência, as características que são essenciais de um ser não mudam. Já contrário a isso, a Parmênides, a Heráclito, né, que diz que tudo muda. Então, aqui são detalhes que, por mais que talvez a gente não ache interessante, mas quando a gente vai estudar, e olha que eu estou detalhando, e interessante que não é tão detalhe, porque se a gente pegar cada um deles, a gente vai ver a explicação tanto da vida como do estudo, aquilo que chegaram até nós, os fragmentos, né? Porque não existem livros desses personagens, porque existem fragmentos que foram perpassando aí, que permaneceram, porque muita coisa se perdeu, né? Então vocês vão ver que eles têm toda uma explicação para cada defesa que se faz. E é importante a gente perceber isto, porque sempre aparece no Enem destacando algum desses filósofos. Quando aparece uma questão dos pré-socráticos, pode saber que vai fazer perpassar aí esses conceitos de cosmo, arquê, phys e logos, né? E nós temos também a chamada escola pluralista, porque tem esses que nós vimos, que são os monistas, né? Aqueles que um elemento só. Monista é de mono, de uno, um elemento só. Então você vê que cada um deles defende que o universo saiu de um elemento. Agora os pluralistas, eles já envolvem outros elementos, né? Que vão se interrelacionando. Então o Anaxágoras, então o arquê, qual que é o princípio do arquê? É o conceito que a realidade é composta de pequenos elementos chamados homeomerias. Então são vários elementos que vão fazendo com que surja o universo. Já Demócrito e Leucipo, os chamados atomistas, é daqui que, olha, interessante, lá no século VI, VII, pensadores já identificavam o átomo, não visivelmente, mas enquanto conceito, né? Átomo é o menor elemento que não pode ser divisível. E o universo é criado por muitos átomos que vão se relacionando entre eles. E o Empédocles, onde nós temos aí até filme, né? O Quarteto Fantástico, que vem desses 4 elementos do Empédocles, que o arquê é o universo, o cosmo, ele surge dos 4 elementos que nós temos: terra, fogo, ar e água. Esses 4 elementos relacionados que vão criando todo o universo, seja o universo físico como o universo transcendental, tudo surge desses 4 elementos. Então vocês veem que
Aqui eu passei e tem alguns outros que aparecem também na literatura aí, da filosofia, mas os mais importantes que sempre aparecem no Enem são esses, né? Então, também no texto é importante a gente perceber a relação do senso comum e do senso crítico. Então nós temos aí os ditados, né? Não é ditadores, não, ditados populares, que apareceu um erro aí, porque os ditados populares são coisas que vêm da tradição. Então o senso comum, ele não é... A pessoa que vive no senso comum não quer dizer que ela é contrária ao senso crítico, não. O senso comum é nosso primeiro conhecimento, é aquilo que a gente vivencia na vida. E a gente precisa dar um passo a mais. Nós precisamos entrar aí no universo da filosofia, que é entrar na dinâmica, nos textos, pesquisar um pouco mais, aprofundar nesse sentido de saber ler um texto filosófico. Por quê? Porque aí eu vou mostrar agora para vocês uma questão que apareceu do ano passado, do Enem do ano passado. Essa é até pequena, né? São 2 textos, mas você vê que são textos muito pequenos. O primeiro texto, um tipo poético, de poesia mesmo, e o segundo, do Merleau-Ponty, que é filósofo, é um parágrafo muito pequeno, mas que a gente precisa ter essa noção de saber interpretar, né? Então nós vamos ver aí o texto 1. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. É aquilo que é da sensação, dos sentidos, né? Então você vê que é chamado um texto, né? Mas uma pequena poesia que relaciona com as nossas sensações, nossos sentidos. E depois um parágrafo do texto 2, que é do Merleau-Ponty, que é um filósofo da fenomenologia da percepção, que é o livro dele. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. O que quer dizer isso? Que eu conheço o mundo, mesmo que seja usando ciência, mas a partir de uma experiência, de uma visão minha do mundo, daquilo que os meus sentidos apreendem. Então você vê que o texto 1 e o 2, eles têm relação aí, sempre usando o mesmo sentido. Agora vamos ver para o enunciado, o que está falando o enunciado e o que é a resposta, né? Então aquilo que eu comentei, que tem uma relação aí, já estou falando direto na resposta, né? Mas vamos perceber, porque o Enem, a gente tem que, nessas questões que eu vou sempre trazer, para a gente perceber como analisar essas questões de forma aí no contexto da filosofia, e não é só saber a resposta, mas saber por que chegou naquela resposta, né? Então nós temos 2 pequenos textos. O enunciado é assim: os textos mostram-se alinhados, ou seja, eles têm uma equiparância aí, estão juntos, né? Há um entendimento acerca da ideia do conhecimento. Então, numa perspectiva que ampara o quê? A gente viu que o conhecimento das sensações, né? Aquilo que o corpo nosso ele pode perceber da realidade. Aí nós temos aí a anterioridade da razão no domínio cognitivo. Nossa, que resposta mais... que a gente tem que perceber esses termos, porque na hora lá, quando a gente vai responder as questões, elas nos confundem. Então, anterioridade da razão no domínio da cognitivo. É anterior, então o texto está anterior da razão, mas ao mesmo tempo domínio cognitivo é a própria racionalidade, a própria forma nossa de pensar. Mas não está, isso é questão racional, mas ali não está falando nada de razão, está falando do corpo, da percepção, dos sentidos, né? Confirmação da existência de saberes inatos. Olha só, porque aqui nós temos uma questão que faz essa relação
de contraposição entre aquilo que é o conhecimento, que está no nosso pensamento, e aquilo que é o corpo. E saberes inatos é o que já está em nós, que nasce conosco. Inato é que já nasce conosco. É aquilo que já faz parte do nosso pensamento. É um conhecimento já que é a priori. E ali não está falando disso, está falando do corpo. Então você vê que a letra C, que é a resposta certa, valorização do corpo na apreensão da realidade. Então há uma valorização, tanto no texto 1 como no texto 2, que demonstra a relação deles, a percepção da realidade que se dá através dos sentidos do corpo. Então os fenômenos são apreendidos pelo corpo, como defendido aí por Merleau-Ponty e lá na poesia também, né? Então nós estamos vendo ali que há uma percepção do mundo pelo corpo. Aí na D, verificabilidade de proposições no campo da lógica. Vai de novo no pensamento. Possibilidade de contemplação de verdades atemporais, que fora do tempo, né? Verdades que estão aí também fora do tempo e que perpassam o pensamento. Então você vê todas as 4, sem ser a C, tratam, é só você perceber os termos, né? Termos que relacionam. Você tem que perceber, a questão ela está falando do corpo, das sensações, dos sentidos. E as outras 4 respostas, A, B, D e E, estão relacionados com o pensamento. Então você já percebe que há uma contraposição aí, que é a questão daquilo que seria racionalidade e empiria, né? Que seria a experiência do corpo, a nossa relação no mundo com o corpo. E as outras respostas estão diretamente relacionadas com o pensamento. Mas a gente tem que perceber que o estudante que não gosta, assim, de repente ver esses detalhes, chega na hora lá, aparecem esses termos, e esses termos que pegam você na dúvida, quando você não tem essa preparação. Beleza? Então nós temos aí, a gente indica aí um filme, quem tem interesse, né? O Show de Truman é muito interessante, de Jim Carrey. Já assisti várias vezes, já passei para os alunos. Ele faz, para quem está introduzindo na filosofia, para quem quer ver um filme, ele é um pouco humor, mas um pouco relaciona o nosso show da vida aí, que faz essa comparação com aquilo que a gente vive, quando nós estamos aí no senso comum, nós estamos aí no dia a dia, e a gente faz as mesmas coisas, vê as mesmas pessoas, e ele vai percebendo que isso ele está num show, é como se ele foi manipulado desde pequeno, né? Muito interessante, que faz você refletir várias coisas. É um filme que a gente indica e mostra aí. Então nós finalizamos essa nossa aula e deixamos aí a dica de aprofundamento para poder sempre buscar mais, tá junto com a gente. A gente pede que você se inscreva aí, deixe seu like e nos acompanhe aí sempre nas aulas também. E no próximo vídeo a gente vai fazer a correção então daquelas atividades. Um abraço a todos, bons estudos, bons aprofundamentos, até a nossa próxima aula.